Você já parou para pensar? Porque algumas pessoas dizem que o vidro é um líquido. Parece absurdo, afinal se você pegar um copo de vidro agora, ele é duro, ele quebra, ele corta, ele não escorre pela mesa. Então como assim o vidro seria um líquido? A resposta é mais estranha do que parece, e começa com uma pergunta simples: o que faz um sólido ser sólido? Quando a gente pensa em sólido, imagina algo rígido, firme, parado. Mas, no nível microscópico, o que realmente importa é como as partículas estão organizadas. Em muitos sólidos, como cristais, metais e sal, os átomos ficam organizados em uma estrutura bem definida. É quase como uma fileira perfeita. Tudo tem posição, tudo tem padrão, tudo está encaixado. Mas o vidro é diferente. Por dentro, os átomos do vidro não ficam organizados como em um cristal. Eles ficam bagunçados, sem uma estrutura perfeita, sem uma ordem repetida. E é por isso que o vidro é chamado de sólido amorfo. Amorfo significa sem forma organizada. Agora pensa nisso. Por fora, o vidro parece sólido, mas por dentro ele tem uma estrutura parecida com a de um líquido congelado no tempo. E é daí que vem a confusão. Quando o vidro é fabricado, a areia e outros materiais são aquecidos até derreter. Eles viram uma massa líquida extremamente quente. Depois, essa massa esfria rápido. Só que ela não tem tempo suficiente para organizar seus átomos em uma estrutura cristalina. Então ela endurece. Mas endurece mantendo uma bagunça interna parecida com a de um líquido. É como se o vidro fosse um líquido que foi travado antes de conseguir se organizar. Mas agora vem a parte importante. Isso significa que o vidro está escorrendo lentamente? Muita gente já ouviu aquela história de que janelas antigas são mais grossas embaixo porque o vidro escorreu com o tempo. Parece fazer sentido, mas isso não é exatamente verdade. O vidro comum não escorre de forma perceptível em escalas humanas de tempo. Uma janela antiga não ficou mais grossa embaixo porque o vidro desceu lentamente. Na maioria dos casos, isso acontece porque os métodos antigos de fabricação produziam placas irregulares. E quando essas placas eram instaladas, muitas vezes colocavam a parte mais grossa para baixo. Ou seja, o vidro não virou uma cachoeira invisível durante séculos. Ele já era irregular desde o começo. Então a frase vidro é líquido é verdadeira ou falsa? Depende do jeito que você fala. Se você quer dizer que o vidro escorre como água, é falso. Mas se você quer dizer que o vidro não é um sólido cristalino comum, aí faz sentido. Ele está em uma categoria diferente. Ele é um sólido amorfo, rígido como sólido, mas desorganizado por dentro como um líquido. E é isso que torna o vidro tão curioso. Ele não se encaixa perfeitamente na forma simples, como a gente aprende os estados da matéria. Na escola, a gente ouve sólido, líquido e gasoso, mas o mundo real é mais estranho. Existem plasmas, géis, cristais líquidos, materiais viscoelásticos e sólidos amorfos. A matéria não é tão simples quanto parece. Agora olha para um copo de vidro. Ele parece comum, transparente, parado, sem mistério. Mas por dentro, ele é uma bagunça atômica congelada. Um material que nasceu líquido, endureceu como sólido, mas nunca virou um cristal perfeito. E talvez o mais interessante seja isso. Algumas coisas parecem fáceis de entender, até você olhar de perto. Porque de longe vidro é só vidro. Mas no nível microscópico, ele é uma das maiores pegadinhas da matéria. Então, da próxima vez que alguém disser que vidro é líquido, você já sabe a resposta certa. Ele não é um líquido comum. Ele não está escorrendo pela sua janela. Mas também não é um sólido comum. Ele é algo no meio do caminho. Um sólido amorfo. Um líquido que a natureza travou no lugar. E talvez a pergunta mais curiosa não seja: o vidro é sólido ou líquido? Mas sim, quantas coisas ao nosso redor parecem simples, só porque a gente nunca olhou por dentro.